Conexão CNN. Conexão CNN, hoje fazendo conexão com o Rio de Janeiro. Leandro Rezende participa conosco. Tudo bem, Leandro? Como vai? Bom dia. Oi, Nonato. Bom dia para você, para os ouvintes, Larissa, todo mundo Bom junto dia. com a gente aqui. Tá nos ouvindo bem aí, Leandro? Estou ouvindo bem. Vocês Então estão me tá ouvindo bem? bom, tranquilamente. Bem. Leandro, o Supremo Tribunal Federal analisa hoje o caso de André do Rep. Há uma expectativa, né, de que o Supremo possa formar uma maioria para definir que presos provisórios não sejam libertados imediatamente após 90 dias, como foi colocado naquele pacote anticrime e acabou beneficiando agora o André do Rep. O assunto voltou à tona. Qual é a tua impressão a respeito desse cenário de hoje lá no Supremo Tribunal Federal, Leandro? Olha, Nonato, a tendência, né, até pelo que a gente lê, eu acompanho aqui dos nossos analistas de Brasília, é de que realmente o Supremo Tribunal Federal hoje, nessa discussão, vai manter a prisão do André do Rep. O que isso significa? Isso significa que ele formalmente vai continuar um foragido, né? Uma vez que ele foi libertado aí pela decisão tão polêmica do ministro Marco Aurélio Mello, mas ele vai continuar foragido porque os ministros vão entender da mesma forma que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, de que André do Rep precisa ficar preso. Mas eu acho que o ponto mais importante dessa discussão de hoje, Nonato, é o seguinte, esse é um julgamento, né, o de hoje, que ele, de repente, a gente nunca sabe o que vai sair daquelas até que a discussão seja de fato colocada em pauta, mas me parece que esse é um julgamento que vai transcender um pouco o seu objeto, porque mais do que só a prisão do André do Rep, o meu entendimento, a minha expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal vai discutir hoje qual é a tinta mais forte das canetas do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão de um ministro pode ser, posteriormente, derrubada pelo presidente da Corte, no caso, o ministro Luiz Fux. Esse é um problema que eu acho que as pessoas até que estão nos escutando agora, em casa, no seu carro, indo para o trabalho, eu acho que essa é a grande questão. Por que um ministro que está ali no Supremo Tribunal Federal dá uma decisão e um outro ministro que, em tese não, né, pela Constituição, é um igual, né, o presidente Exato. do Supremo não é um super-ministro. Então, esse é um ponto importantíssimo, Leandro. Desculpe interrompê-lo. Claro. Que possivelmente o ouvinte, o cidadão comum, não entende, porque se eles têm o mesmo peso, apenas um está na presidência por uma ordem cronológica ou por uma ordem sequencial ali de assumir essa presidência, mas todos eles têm o mesmo peso. E aí você tem um se sobrepondo ao outro. Acho que a população acaba não entendendo como isso funciona. Imagina o nó que se cria na cabeça da sociedade, né? Pois é, porque assim, as pessoas entendem, né, que a gente está falando aqui de um mega traficante uma das principais facções criminosas do Brasil, que foi colocado na rua pela decisão monocrática significa decisão individual de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que horas depois saiu uma outra decisão de um outro ministro dizendo que, na verdade, ele precisava ficar preso. Na cabeça das pessoas, como é que isso funciona, né, Nonato, Larissa? As pessoas olham para isso e falam, olha, os caras não estão conseguindo se entender lá dentro, né? Eles estão ali na corte, eles estão com um problema e realmente estão. A gente vê até pela entrevista ontem que o ministro Marco Aurélio Mello concedeu aqui para a gente na CNN Rádio, que o Supremo decidiu resolver esses problemas internos que afligem ali o tribunal já há tantos anos em praça pública dessa vez, porque o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes já tinham partido para cima dessa nova gestão do presidente Luiz Fux. Uhum. Então, esse me parece ser o grande ponto hoje dessa questão, Nonato. Qual é a tinta da caneta, né, a caneta mais forte ali do Supremo Tribunal Federal? A expectativa é de que realmente se coloque um freio sobre isso, que a gente consiga ter um pouco mais de normalidade nessa atuação do Supremo para que isso não volte a se repetir. E pensando até em decisão, né, Leandro, talvez a gente tenha o ministro Marco Aurélio ficando isolado nessa história, será que não?
Pois é, o ministro Marco Aurélio, né, até historicamente, ele agora já é o decano da corte, com a aposentadoria do Celso de Mello ontem, ele tem essa tendência de ter, assim, várias vezes o placar no Supremo acaba sendo 10-1, porque Marco Aurélio Mello abre grandes divergências. É justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal toma decisões colegiadas, para evitar que aconteça esse tipo de coisa, que aconteça uma decisão polêmica, uma interpretação ali do direito, às vezes isolada do ministro Marco Aurélio ou de outro ministro qualquer, mas que os outros 10 ministros acabam discordando. Às vezes acontece isso no Supremo, placares de 10-1, mas realmente é um ponto que precisa ser conversado. Obviamente que a questão de André do Rep, o tráfico internacional de drogas é um problema brasileiro, mais do que isso, né? Mundial. As investigações mostraram que esse traficante era responsável pela exportação de cocaína para a Europa, para outros países da América do Sul. Isso é realmente um tema que precisa ser discutido ali na raiz do problema, mas o problema institucional me parece que é uma questão também que a gente não pode contornar. Vamos dar só 2 exemplos, Nonato, de decisões, né, de ampla repercussão tomadas por um ministro e depois derrubadas, inclusive, pelo próprio ministro Luiz Fux. No final de 2018, o próprio Marco Aurélio Mello deu uma decisão ali para soltar todos os réus condenados em segunda instância. Isso foi um problema, era uma discussão da época, e o ministro Luiz Fux, que era vice-presidente do Supremo, barrou essa decisão. Depois, o ministro Ricardo Lewandowski, ali na época das eleições de 2018, autorizou a Folha de São Paulo a entrevistar o ex-presidente Lula. E aí o Luiz Fux também deu uma decisão por cima, dizendo que aquela decisão não valia. Então esse é um ponto, né? E na época esses temas não foram discutidos por todos os ministros. Então a gente ficou sem saber realmente qual o precedente do Supremo, né? Vale a caneta do presidente ou vale a caneta dos ministros individualmente? Vale a caneta de todo mundo? O que vale? Isso é um tema para a gente olhar hoje. É isso. Lembrando que ontem também o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em entrevista à CNN, defendeu, né, a revogação pelo Congresso dessa regra citada na libertação do André Oliveira Macedo, que é ligado a essa facção criminosa, o PCC. A modificação seria no artigo 316 do Código de Processo Penal. Ô, Leandro, obrigado e até amanhã, hein, com mais uma participação aqui no nosso CNN Manhã. Vamos aguardar ansiosamente como vai ser a decisão ou um indicativo de decisão logo mais à tarde no STF, porque isso também pode não terminar hoje, né? Pois é, pode não terminar hoje e, na verdade, Donato, a gente sabe que o julgamento vai começar, mas a gente nunca sabe como é que vai terminar, né? O Supremo tem isso. Vamos acompanhar, amanhã estamos de volta aí. Um abraço para você, para os ouvintes, para a Larissa, todo mundo. Obrigado, Leandro Rezende, participando conosco aqui do Conexão CNN, trazendo para você os destaques também do cenário político, sempre conosco aqui no CNN Manhã.